De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Vamos lá, gente. Olha só, pessoal, tá caindo pra caramba. Tá caindo muito o Instagram, já caiu 2 vezes. Mas nós vamos continuar, ok? Sejam todos bem-vindos. Tá caindo, mas a gente vai tentar continuar, tá bom? Não vamos desanimar. Vibrações positivas aqui. Vamos continuar, tá? Tá caindo realmente por causa da instabilidade do Instagram, mas a gente vai continuar, ok? Vamos continuar. Vamos aguardar aí o pessoal entrar, então. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos aguardar o pessoal entrar mais um pouquinho, tá? Tá caindo o Instagram, mas a gente vai continuar, tá bom? Bora lá esperar o pessoal entrar. Vamos lá, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Vamos continuar, o pessoal vai entrando devagar, o Instagram vai avisando, vai aparecendo e a gente vai conseguindo continuar a nossa live, tá? De manhã isso não acontece, né? De manhã isso não acontece. Mas à noite eu acho que é porque entra muita gente ao vivo, né? Deve ser isso então, eu acredito. Como entra muita gente ao vivo, deve ser isso. Vocês estão me ouvindo? Agora que entrou novamente, vocês estão me ouvindo? Só coloca um joinha aí para mim se vocês estão me ouvindo. Só coloca um joinha para ver se vocês estão me ouvindo, porque realmente está caindo, mas a gente vai continuar, tá bom? Nós vamos continuar. Lari, Dali Corrida, obrigada, né? Obrigada. Então vamos continuar. Vamos continuar então, ok? Então a gente está de manhã, às 6 horas da manhã, fazendo a nossa leitura de 15 minutos, que não é uma live, onde eu não falo sobre o livro, ok? A gente só faz a questão do tempo, né? Onde a gente juntos lê um livro. Que isso, assim, já é comprovado pela ciência, que quando você faz coisas juntas, junto com outras pessoas, você tende a continuar, ok? Então é por isso que nós estamos fazendo esse grupo, que é aberto, né? Aqui no Instagram, por enquanto ainda é aqui no Instagram, tá? Ele é aberto para quem quiser às 6 horas da manhã, tá? Nós já estamos mais ou menos, cada um no seu ritmo, mas mais ou menos já na metade do livro. Então eu acredito que mais umas 2 semanas aí de leitura a gente consegue finalizar, ok? Então vamos começar. O livro da Brené Brown é um livro relativamente pequeno, fino, tá? Não é um livro grosso, tá? Para quem está no universo da leitura, um livro com menos de 200 páginas é um livro considerado fino, ok, pessoal? Então, é um livro que se você ainda não tem o hábito de ler, se você ainda não leu ainda nenhum livro de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, eu indico sim, tá bom? É um livro que fala sobre a questão das nossas vulnerabilidades, né? Fala sobre a questão da nossa vergonha. A Brené Brown é uma grande pesquisadora dos Estados Unidos, onde ela pesquisou por mais de 20 anos sobre a questão da vergonha. Por que nós temos vergonha das coisas que nos acontecem? Por que a gente tem esse sentimento? E por que esse sentimento ele influencia na nossa vida no modo geral? Fazendo com que muitas pessoas deixem de fazer coisas importantes, por exemplo, para a vida delas e para a vida das pessoas que estão ao seu redor, porque sentem vergonha, né? Então ela fez este livro, que é A Arte da Imperfeição, e na verdade o que é a arte de ser imperfeito, né? O que é imperfeito? É o contrário de você ser perfeito. Se você for procurar o que significa ser perfeito, é aquela pessoa plena, é algo que é completo. Quando você é imperfeito, significa que você está em processo de completude, né? Ou seja, você é incompleto. Então, o livro, quando fala da arte da imperfeição, a arte é como se fosse lembra de obra de arte? É algo que se constrói, é algo que se lapida,
lapida, é algo que se faz de forma minuciosa. Então, quando a autora coloca aqui o nome do livro de A Arte da Imperfeição, ela está dizendo que quando nós somos imperfeitos e trabalhamos essa imperfeição em nós, nós estamos, de certa forma, construindo uma obra de arte. E isso é bonito. A arte da imperfeição é algo que é bonito, não é algo feio. A imperfeição não é algo que é feio em nós. Na verdade, quando nós entendemos que somos imperfeitos e a partir disso nós trabalhamos em nós essa imperfeição, aí sim nós estamos vivendo uma arte. Que a arte é o quê? É algo que nos molda, nos modela, né? É como se fosse realmente uma obra de arte. Por isso o nome do livro é A Arte da Imperfeição. E aí ela vai entrar, né, um prefácio do livro. Nunca pulem o prefácio do livro, tá, pessoal? Que é uma visão geral do que o autor vai falar. Tem gente que costuma pular o prefácio. Não se deve pular o prefácio do livro, ok? Porque é ali, por exemplo, que você tem uma ideia grandiosa do que vai ser dito no livro. O livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele tem um prefácio fantástico. E eu até, assim, pensei comigo, sabe, se alguém pulou esse prefácio, vai perder muito do livro, entendeu? Então, assim, sempre leiam o prefácio, ok? E depois ela começa com uma introdução, onde ela vai começar a falar sobre a questão da arte de ser imperfeito, e depois ela vai fazer mais 3 capítulos, né? Eu vou falar sobre esses 3 capítulos aqui, que essa nossa live hoje é sobre esses 3 capítulos. E depois ela começa nas diretrizes, ou seja, ela vai começar a falar ideias para que a gente possa trabalhar essa imperfeição em nós. São ideias, são diretrizes, são regras, entre aspas, são caminhos para que a gente possa seguir em frente, para que a gente realmente trabalhe essa imperfeição. Que muitas vezes ela vai chamar de vergonha, né? O sentimento de vergonha, que é o que nós sentimos em determinadas situações da nossa vida, tá bom? E aí eu queria começar a falar com vocês, né? Eu já falei um pouquinho sobre o que é essa arte de ser imperfeito, que é como se fosse uma obra de arte, né? Como se fosse a capacidade da gente modular, né? Construir em nós, é como se fosse uma lapidação, né? A gente está lapidando. Então, quando eu sei que eu sou uma pessoa imperfeita, que eu tenho os meus defeitos, vamos falar assim, mas que eu começo a pensar sobre eles e tentar modificá-los no meu dia a dia, eu estou construindo uma arte, né? A arte de ser imperfeito, porque nós somos. Nós todos somos imperfeitos. Na verdade, nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Para quem acredita em Deus. Então, na verdade, nós já somos perfeitos aos olhos dele, mas nós estamos aqui para criarmos a nossa história, para aprendermos com ela. E quando nós entendemos que nós somos imperfeitos e que a gente pode trabalhar essa imperfeição em nós, nós estamos entrando e construindo e chegando perto da nossa essência. E com isso a gente está se construindo, né? E é aí que está a beleza, sabe? Porque quando eu tenho vergonha de alguma coisa, por exemplo, quando eu tenho vergonha de algo que me aconteceu e eu não trabalho isso em mim, eu escondo essa vergonha, e isso é uma das coisas que ela vai falar no livro o tempo inteiro, eu estou escolhendo um caminho da perdição. Eu estou escolhendo um caminho ruim. Porque quanto mais eu engulo a minha vergonha, quanto mais eu tenho vergonha de falar sobre a minha vergonha, sobre as minhas vulnerabilidades, quanto mais eu escondo, mais eu baixo a minha vibração, pior eu fico, porque eu fujo da minha essência. E aí eu vou entrar nos capítulos e vou esmiuçar um pouquinho mais, tá? A todos vocês que entraram depois, sejam todos muito bem-vindos, ok? O Instagram estava um pouco instável no início, mas agora já está andando, tá bom? Então vamos lá. No capítulo 1, o que ela vai falar? Ela vai falar sobre a coragem, a compaixão e a conexão. Para a gente viver essa arte da imperfeição, para a gente trabalhar essa imperfeição que todos nós temos, por exemplo,
eu tenho um defeito. Eu sou uma pessoa que talvez seja um pouco autoritária na minha casa. Eu já fui taxada como autoritária. Esse é um defeito real meu. Talvez eu seja isso. Será que não está na hora de eu começar a observar? Bianca, será que você é mesmo? Será que essa é só a visão do outro? Eu posso trabalhar isso em mim? Eu tenho vergonha de quando as pessoas falam muito isso sobre mim? Então, de repente, eu posso tentar trabalhar isso em mim. Aí ela vai falar quais são os caminhos que a gente pode trabalhar. E o como eu posso trabalhar. Por exemplo, no capítulo 1, ela fala que nós temos que ter coragem, compaixão e conexão. Quando nós trabalhamos essas três coisas em nós, que eu vou explicar para vocês aqui, coragem, compaixão e conexão, nós já estamos trabalhando essa questão de sermos imperfeitos. A coragem, Brené Brown fala, que vem da palavra coração, né? E coração significa como se fosse algo de heroísmo, né? É como se nós pudéssemos ser mais autênticos, vamos dizer assim. E esse heroísmo, né, que é que vem da palavra coragem, né? Coragem vem de coração, vem de coração, né? Que é como se fosse algo de heroísmo. É eu ser eu mesma, é eu ser autêntica. Então, olha só que interessante, quando eu passo a ter coragem, eu estou agindo com o meu coração. E quando eu ajo com o meu coração, eu estou voltando para a minha essência. Quando eu volto, olha que interessante, quando eu volto para a minha essência, eu sou uma pessoa. Voltou, pessoal? Tá aparecendo para mim que tá pausado. Coloca só um joinha para mim para eu saber que voltou. Só coloquem um joinha para saber que voltou. Voltou, pessoal? Só para eu saber que voltou. Um joinha. Vai dar certo sim. Vamos conseguir. Vamos lá, pessoal, vocês estão me ouvindo? Ah, Ana, obrigada. Então, vamos lá. Neia, obrigada. Então, quando nós temos esses três pontos, coragem, compaixão e conexão, eu estou trabalhando a minha imperfeição. A coragem, segundo Brené Brown, vem dessa questão de agirmos com o coração, né? Quando nós somos corajosos, nós estamos tendo mais ou menos um certo heroísmo, vamos dizer assim. Que a coragem vem mais ou menos dessa ideia de heroísmo. Mas Brené Brown vai dizer que esse heroísmo, ele está relacionado ao fato de sermos pessoas mais autênticas. E aí entra uma coisa que eu quero abordar com vocês. Quando nós somos pessoas mais corajosas, estamos agindo com o nosso coração, com o nosso eu, nós estamos chegando mais perto da nossa essência, da nossa humanidade, da nossa essência. Nós estamos mais perto do divino. Ela não usa essa expressão. Mas os outros livros que eu já li que falam sobre isso, usam essa expressão no qual eu realmente acredito, né? Que quando você chega mais perto do seu eu, quando você é uma pessoa mais autêntica, você está mais perto do divino, porque você está mais perto de você está mais perto de Deus. Porque quando você está perto de você, do seu eu verdadeiro, quem é seu eu verdadeiro? Você é um pedaço de Deus, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Para quem acredita em Deus, eu sei que tem gente que não acredita. Mas para quem acredita, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós trabalhamos em nós a coragem de sermos pessoas autênticas, de falar sobre o que nós realmente acreditamos, como que nós nos sentimos, mesmo que a gente passe por uma situação constrangedora ou de vergonha, mas quando nós somos autênticos, nós estamos sendo nós mesmos. Tá? Por exemplo, se eu tenho um defeito e as pessoas enxergam em mim esse defeito, tudo bem, não tem problema. Eu não sou uma pessoa perfeita, mas eu também posso parar para ouvir o que as pessoas têm a dizer
e tentar modificar se eu acho que eu posso melhorar isso em mim. Agora, o fato apenas de eu ser uma pessoa autêntica, de eu ser uma pessoa que eu sei falar não quando é preciso, de eu ser uma pessoa que eu posso dizer sim quando eu achar que é necessário, se essa minha autenticidade incomoda a outra pessoa, isso é um problema da outra pessoa, não é um problema meu. Eu estou sendo corajosa de ser eu mesma. Conseguem pegar isso? Então, Brené Brown, quando ela fala que nós temos que ter coragem, é porque ao termos coragem, nós alcançamos a autenticidade. Quando nós somos pessoas mais autênticas, e eu não estou falando aqui de ser aquela pessoa assim, me aceita como eu sou, nada disso, tá? Porque eu sei que tem gente que é assim, né? Me aceita como eu sou assim mesmo. Gente, a gente não deve pensar assim, né? A gente está aqui para melhorar a cada dia. Agora, nós não precisamos modificar a nossa essência porque outras pessoas estão reclamando, entende? Agora, a partir do momento que muitas pessoas falam a mesma coisa, que tal a gente parar para observar isso em nós, né? Então, trabalhar a nossa imperfeição não é deixar de ser nós mesmos, mas percebermos o que realmente está ruim em nós. E ter a coragem é uma das formas de trabalharmos a imperfeição. A outra coisa que ela fala é termos a compaixão. E a compaixão significa estar junto, né? Sofrer junto. Quando nós temos compaixão por nós mesmos e pelos outros que estão conosco, nós conseguimos abrir o nosso coração e entender, né? Ter empatia, né? Na verdade, é tentar, porque na verdade nós não conseguimos nos colocar no lugar do outro, ok? Mas a gente pode tentar entender a dor do outro. Quando nós entendemos a nossa dor, existe uma possibilidade muito maior de entendermos a dor do outro. Quando ela fala, né, sobre a questão, quando você passeia por suas trevas, né? Quando você conhece as trevas, as suas trevas, quando você conhece as coisas ruins que lhe aconteceram, você passa a ver um outro lado da luz, né? Você passa a enxergar a luz, você passa a enxergar o que é bom, né? E eu só consigo enxergar o que é bom se eu realmente passei por alguma coisa que ela usa a palavra treva, né? Mas é na verdade como se eu começasse a valorizar aquilo que é bom quando eu sei o que é ruim. Quando eu vivo a escuridão, eu conheço a luz, né? Isso já aconteceu com vários de nós aqui, com certeza, como já aconteceu comigo, né? Eu já passei por momentos muito, mas muito difíceis da minha vida e que hoje eu dou valor a pequenas coisas, né? A coisas do meu dia a dia que eu dou muito mais valor. Por quê? Porque eu já passei pelo momento de treva, né? Pelo momento da escuridão. Então, assim, quando nós passamos pelo momento da escuridão na nossa vida e enxergamos a luz, a gente tem compaixão também com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque a gente compreende quando elas estão vivendo, sabe, esse momento da escuridão. Então, é isso que ela fala quando ela fala da compaixão para que a gente possa trabalhar essa imperfeição em nós, sabe? É claro que é muito mais complexo, ela vai adentrar no livro, ela vai falar mais. Aqui nós estamos tentando fazer um resumo mais objetivo possível, né? E ela fala também da questão da conexão. E aí, pessoal, essa parte é uma parte que eu quero frisar bastante com vocês, que é muito importante. Por quê? Quando ela fala de conexão, ela está falando da necessidade que há em nós, enquanto seres humanos, de mantermos relacionamentos com outras pessoas. E eu achei isso fantástico. Por quê? Porque é da essência humana que nós tenhamos relação com as pessoas. Tanto é que no período do Covid, né, a gente viveu um isolamento e aquilo foi muito ruim. Que existem consequências até hoje, né? O isolamento era algo muito ruim, mas daquele momento era algo necessário, porque se colocarmos da balança o que era pior, estarmos aglomerados era muito pior
do que vivermos a consequência do isolamento. Mas, infelizmente, nós hoje, que tivemos a sorte de sobreviver, né? Que também é graças ao isolamento, à vacina, entre outras coisas mais, nós tivemos agora a oportunidade de ver também as consequências do isolamento, que é essa quantidade de pessoas com ansiedade, depressão, enfim, várias coisas. A Brené Brown, neste livro que foi lançado lá em 2012 aqui no Brasil, primeiramente pela editora Novo Conceito, esse aqui é a primeira edição aqui no Brasil, ó. Brené Brown, lá em 2012, já falava sobre isso, né? Essa é a segunda versão, que é da editora Sextante, né? Que é de 2020. Mas é o mesmo livro, tá, pessoal? É o mesmo livro. Ela, lá naquela época, ela já estava falando sobre essa questão de que o isolamento é algo ruim, de que você não ter relações com pessoas é algo ruim. Aí, ela vai falar o livro inteiro, ela vai tocar nisso várias vezes, que nós precisamos falar das nossas vulnerabilidades com outras pessoas. E aí eu vou falar o seguinte, que é muito importante. Não é que eu vou chegar na rede social e falar assim, nossa, eu estou passando por uma situação tão difícil, tão ruim, eu fui traída pelo meu marido, ou nossa, eu tenho uma amiga que roubou todas as minhas coisas, ou ai, eu passei por uma situação desagradável no meu trabalho com um fura-olho lá do meu emprego. Não é sobre isso. Nós não vamos chegar nas redes sociais para falar dessas vulnerabilidades, desses acontecimentos, dessas situações frágeis, né? O que é a vulnerabilidade? São situações frágeis que nos deixam frágeis, sabe? Que nos incomoda, que nos deixa com uma sensação de pessoa ofendida. Isso é a vulnerabilidade. E ela fala que a conexão é uma das formas que nós temos, uma forma grandiosa de trabalharmos as nossas vulnerabilidades. Por quê? Porque quando nós temos conexão com outras pessoas, que é uma, ou duas, ou três pessoas, uma pessoa, e ela usa várias vezes essa expressão, que tenha conquistado o direito de ouvir aquilo que dói em mim. Dói em mim. Está doendo em mim. Então, para que eu possa trabalhar esse sentimento que dói em mim, essa vulnerabilidade por algo que aconteceu, ou alguma situação que está me causando um constrangimento, eu devo falar isso com alguém. Eu não posso guardar isso para mim. Todas as vezes que eu guardo isso para mim, eu estou me sufocando. Todas as vezes que eu guardo a minha dor para mim, eu estou aos poucos me sufocando, sabe? E quando eu tenho alguém que eu possa falar dos meus sentimentos, quando eu tenho alguém que tenha conquistado esse direito, olha a palavra que ela usa, alguém que tenha conquistado o direito de ouvir aquilo que dói em mim. Então eu não vou vir nas redes sociais para falar sobre isso, mas vai ter alguém que eu vou encontrar que eu possa falar sobre a minha dor. Quem é esse alguém? Esse alguém você vai conseguir compreender. Pode ser um amigo, alguém da sua comunidade, alguém da igreja que você participe, seu esposo, sua esposa, sua namorada, que você tem muita intimidade, uma grande amiga, um irmão, um vizinho que você tem muita proximidade, que acabou sendo seu amigo. Vai existir alguém, mas nós precisamos falar das nossas dores com alguém. Mas é um alguém que tenha realmente conquistado o direito de ouvir as nossas dores. E ela fala o livro inteiro, várias vezes ela toca nesse assunto, que é importante que a gente entenda que essa conexão é uma forma de trabalharmos as nossas vulnerabilidades. E o mais legal, e o que eu enfatizo aqui, porque eu quero que a gente possa entender o quanto que um livro pode alterar a nossa realidade, porque é esse o lema que eu tenho aqui neste perfil, é que a leitura de um livro pode alterar a nossa realidade. Muitas vezes você fica escondendo, de repente, uma situação. Ah, eu fui traída.
Ou, eu tive um relacionamento com uma pessoa casada. Um dia eu furtei uma coisa de alguém, mas isso me dói. Eu até já devolvi, mas isso me dói. Um dia eu falei mal de uma amiga que eu não queria ter falado, isso me dói, eu sinto vergonha de ter feito isso. Ou um dia eu menosprezei uma pessoa, falei alguma coisa que eu não queria ter falado, isso me dói. Não fique com isso pra você. Não fique. E a autora fala isso. Passou um negócio na minha rua aqui agora. E a autora fala isso, que nós devemos falar com alguém, né? Alguém que realmente tenha conquistado esse direito. E eu falo isso com vocês porque os livros, eles trazem esse ensinamento para nós que fazem muita diferença. E não é só Brené Brown neste livro A Arte da Imperfeição que fala isso. Hoje eu terminei de ler o livro Super Comunicadores de Charles Duhigg. Neste livro ele fala sobre a questão da comunicação, o quanto que entender o outro, a posição do outro, a situação do outro, quem é o outro, o quanto entender o outro é importante para a nossa comunicação, para que a pessoa possa realmente entender o que a gente está falando. E aí ele fala sobre a importância da comunicação, o quanto que alivia, ele conta histórias de pessoas que estavam falando sobre suas vidas, situações que elas viveram, por exemplo, de discriminação racial. Aí ele vai contar uma história que aconteceu na Netflix, na empresa Netflix. Ele fala várias páginas falando sobre essa história. Uma história de discriminação que teve. E aí as pessoas foram falar sobre o sentimento que elas tinham de medo, né? Que é a vergonha. E o medo andam juntos, né? A vergonha e o medo andam juntos. São coisas que paralisam as pessoas. Que se você não conversar com alguém sobre isso, isso vai te paralisando aos poucos, vai te sufocando. E lá naquele outro livro, Super Comunicadores, ele também fala sobre isso. E aí casou, né? Tantos outros livros também falam sobre essa questão da conexão, que é o que Brené Brown fala. Então, olha só, no capítulo 1 ela vai falar sobre isso, né? Sobre a coragem, a compaixão e a conexão, né? É fantástico, gente. Só quem está lendo sabe o que eu estou falando, né? Se você ainda não está lendo o livro, você pode adquirir o livro, lá no link do meu Stories, né? Lá no meu Stories tem o link do livro, também é uma forma de você ajudar aqui o canal, né? Eu agradeço já por isso. E é bom que você leia o livro, mesmo que você não consiga ler às 6 horas da manhã com a gente, que você leia em outro horário, mas que você leia todos os dias um pouquinho, porque isso vai fazer com que você introjete o que o livro está falando, tá? Lá no capítulo 2, o tema é explorando o poder do amor, do pertencimento e da suficiência. E aí eu vou falar com vocês sobre a questão de que ela fala que é necessário que nós possamos entender o que é o amor próprio. Que para eu trabalhar as minhas vulnerabilidades, primeiro eu tenho que trabalhar o amor próprio. Eu preciso entender o que é o amor. Eu preciso me amar primeiro. Quando eu entendo o que é o amor, quando eu me amo, quando eu entendo que eu sou uma pessoa imperfeita, que eu estou aqui para aprender, que eu estou aqui para eu não vou falar evoluir porque é uma palavra que eu não gosto, porque eu já acho que a gente já nasce evoluído, sabe? Ela fala de aprendizado mesmo, de amor próprio, né? De conhecimento de mim mesma. Quando eu entendo que eu sou imperfeita, que eu tenho minhas vulnerabilidades, e que essas vulnerabilidades, elas fazem parte da minha essência enquanto ser humano, ela fala isso, aí eu começo a me amar, mesmo com as minhas imperfeições. Porque todos nós temos imperfeições. Ninguém é perfeito. Não venha você aqui achando que o fato de eu estar aqui falando sobre um livro eu seja perfeita. Eu não sou. Eu tenho vários defeitos. Eu tenho várias vulnerabilidades, eu tenho várias situações de vergonha que eu tenho que trabalhar em mim, eu tenho alguém que eu considero como se fosse o meu mentor para eu conversar sobre minhas vulnerabilidades, sabe? Então, quando nós entendemos que nós devemos nos amar primeiro e entendermos que nós somos imperfeitos na nossa essência enquanto humanos, a gente vai começar a trilhar o caminho dessa arte de ser imperfeito, sabe? E aí uma coisa que eu achei interessante, que ela fala aqui, sobre a questão do pertencimento, né? Nós, enquanto seres humanos, nós precisamos nos sentir pertencentes, né?
E é por isso que muitas vezes nós sentimos vergonha das coisas. E aí eu vou explicar bem legal aqui para vocês. O pertencimento, ele é o contrário da vergonha. Porque quando eu tenho vergonha, eu me sinto frágil. Por que eu tenho vergonha? Porque eu acho que eu não serei aceita. Quando eu me sinto frágil diante de uma situação que me aconteceu e eu não quero mostrar essa minha vulnerabilidade para ninguém, é porque eu tenho vergonha, eu tenho medo. A vergonha e o medo, ó, elas andam juntas. E é horrível para a nossa vida. É horrível. Nossa frequência vai lá embaixo. Isso destrói, isso corrói a gente. E aí, quando eu tenho vergonha, por que eu tenho vergonha? Porque eu tenho medo de não me sentir pertencente. Porque é da essência humana você se sentir pertencente a um grupo, a uma sociedade. Então, por isso que muitas vezes você esconde alguma coisa, por exemplo. Você esconde, por exemplo, a sua religião quando você está no meio de algumas pessoas que não são tão adeptas, por exemplo, da sua religião. Você esconde, por exemplo, o seu passado. Alguém que você namorou, alguma coisa que você fez. Você esconde. Por quê? Porque você tem vergonha. Porque você tem medo de que as pessoas não te aceitem. Porque você tem medo de não pertencer. Só que nós precisamos entender que nós já somos pertencentes. Nós já estamos aqui e nós somos pertencentes a esta vida. Nós já somos pertencentes enquanto seres humanos. Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a entender que eu não preciso lutar pelo pertencimento. Eu não preciso lutar, eu não preciso fingir. Ela até mesmo fala da questão de que, olha só que interessante, ela fala no livro, viver de modo incoerente é exaustivo. Você vir nas redes sociais e ficar postando coisas que, na verdade, você não vive. Por que você faz isso? Porque você está querendo pertencer. Você está querendo pertencer a um grupo que você participa. Aí você sai das fotos da rede social e se deprime. Isso é exaustivo para você, isso cansa, isso suga a sua energia. Porque se você não consegue ser você mesmo, se você não consegue ser você mesma, você vai viver uma eterna exaustão, porque você não vai viver a sua autenticidade. Na verdade, você precisa entender por que você está fazendo isso. Porque você está querendo pertencer. Porque você sente vergonha da sua situação, ou você se sente constrangido, talvez, e talvez isso só esteja realmente na sua mente, as outras pessoas nem percebem tanto. E aí o que acontece? Você vive uma eterna exaustão, porque você não vive a sua autenticidade. Você vive querendo ser alguém, mostrar algo para alguém que na verdade não é. Aí quando você apaga as luzes, você vai para os bastidores e você chora. E você se deprime, e você fica triste. Aí no outro dia você liga as luzes do palco novamente, daquela vitrine, e veste as suas vestes de teatro, né? Veste lá a sua fantasia de pessoa linda, perfeita, nas vidas perfeitas das blogueiras, por exemplo, aqui. E é por isso que nós estamos vivendo uma era de tanta gente com tantas doenças. Porque fogem da sua autenticidade, de quem realmente é, fogem da sua vida real. E eu não estou dizendo que você tem que mostrar as suas vulnerabilidades para todo mundo. É como eu disse lá no início, nós vamos procurar alguém que a gente confie de verdade, que conquistou que conquistou o direito de ouvir o que dói em nós. Para essas pessoas, sim, a gente vai falar sobre nossas vulnerabilidades. E no outro lado da vida, a gente vai ser nós mesmos. A gente vai buscar o máximo que a gente puder sermos nós mesmos. A gente erra, a gente é imperfeito, a gente sente vergonha em algumas situações. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender por que nós estamos sentindo vergonha. Por que eu estou me sentindo constrangida diante dessa situação? Por que eu estou precisando tanto me sentir pertencente? Nós já somos pertencentes. É da natureza humana nós querermos ser pertencentes. Eu lembro que
Teve uma vez, tem muito tempo isso, pessoal, foi quando eu fiz a minha primeira graduação. Eu estava com um grupo de amigas e elas estavam falando sobre uma comida. Na época, eu tinha entrado na universidade e o curso que eu fazia era um curso, assim, muito polarizado em termos de... Era a classe A e a classe B, sabe? Eu ainda não sabia onde que eu estava ali, vamos dizer assim. Eram grupos. E certo dia eu estava na lanchonete conversando com umas meninas que tinham um estilo de vida bem diferente do meu. Elas eram meninas assim, aparentemente muito bem de vida, né, que já tinham vivido outras coisas diferentes do que eu tinha vivido. E naquele dia elas estavam falando sobre uma comida. E aí eu fiquei com vergonha de falar que eu nunca tinha comido. Eu tinha o quê? Uns 22 anos de idade, sabe? Eu tinha vergonha de falar, eu tive vergonha de falar que eu nunca tinha comido aquela comida. E aí eu ainda menti, eu ainda fingi, eu falava que a que eu mais gostava era de camarão. Eu acho que era quiche, sabe? Eu acho que era sobre isso que elas estavam falando. Eu nunca tinha comido. Eu nunca tinha comido. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha comido. Eu fiquei com vergonha. Sabe por que eu fiquei com vergonha? Você sabe por que eu fiquei com vergonha ali? Porque eu achei que se eu falasse para elas que eu nunca tinha comido, eu não ia ser pertencente àquele grupo. Que na verdade eu nem queria tanto assim pertencer àquele grupo, sabe? Eu estava ali na lanchonete conversando. Eu nem me importava tanto com aquele grupo especificamente. Mas naquele momento eu me senti vulnerável. Naquele momento eu senti vergonha de falar que eu nunca tinha comido. Tipo assim, nossa, você nunca comeu isso? Como assim? Né? Pensei que elas fossem pensar isso. Mas hoje, com a minha maturidade, eu vejo, poxa vida, eu poderia ter falado. O que tem? Qual é o problema? Né? A gente cria nos nossos pensamentos, muitas vezes, as nossas vulnerabilidades. Muitas vezes essas imperfeições que nós acreditamos ter estão realmente apenas dentro de nós. Porque queremos realmente ser perfeitos, né? Nós queremos, e eu falo isso de mim mesma, que eu sou uma pessoa que vivo em busca de muitas coisas de perfeição, né? Eu tenho essa vulnerabilidade em mim, na qual eu trabalho todos os dias, né? Se eu tô magra, se eu tô gorda, se eu tô feia, se meu cabelo tá direitinho, se não tá. Esse perfeccionismo, essa necessidade de sermos perfeitos, essa necessidade, ela nos tira da nossa essência. Ela nos afasta do nosso eu. E quando nós nos afastamos do nosso eu, quando nós nos afastamos da nossa essência, nós nos afastamos de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós somos infelizes. Infelizes. Tá? E eu, mais uma vez, não digo que nós estamos aqui para vivermos aquela vida ruim, de acharmos que nós somos cheios de defeitos. Aí tá bom, todo mundo que me aceite assim. Não é isso que muita gente fala? Pau que nasce torto, morre torto. Nós não estamos falando sobre isso aqui, e Brené Brown em nenhum momento fala sobre isso. Ela fala que nós devemos aceitar as nossas imperfeições, ela fala que nós devemos entender que nós somos imperfeitos e que nós podemos melhorar. Como que nós podemos melhorar? Aceitando a nossa imperfeição. Quando eu aceito que eu sou imperfeita, já é um começo. E aí, como que eu posso fazer? Eu posso também, eu vou falar isso mais pra frente, eu posso começar a fazer uma crítica construtiva em mim, por que eu estou sentindo isso, e procurar alguém que eu confie. Mais uma vez, alguém que tenha conquistado o direito de ouvir a minha dor. Porque não é todo mundo que conquistou o direito de ouvir a nossa dor. Não é porque as pessoas que falam que são nossos amigos, que realmente são nossos amigos. Então, nós precisamos observar, ter a capacidade de observar quem são as pessoas que conquistaram o direito de ouvir a nossa dor. Aí sim, nós vamos procurar essas pessoas para conversar com elas sobre isso. E isso nos causa um alívio tão grande, e é muito legal que a Brené, já é minha amiga íntima, ela fala, já li o livro dela 3 vezes, né, gente? Essa é a 3ª vez que eu leio esse livro, então eu já estou considerando Brené Brown minha amiga íntima.
Eu acho legal porque ela fala das vulnerabilidades dela, das coisas que aconteceram em palestras que ela foi dar. Ela fala da relação com os filhos dela, sabe, assim, com o marido, né? Ela fala que teve uma situação da palestra que ela foi dar, que ela se sentiu super constrangida. Ela teve vergonha de falar isso com outras pessoas, e lá na frente ela falou com o marido, depois ela falou com a irmã, sabe? Em outra palestra, em outra situação, ela falou com a irmã, sabe? Então é muito legal isso, porque você vê que as pessoas estão no mesmo barco que a gente. É claro que tem pessoas que parecem não estar no mesmo barco, né? Mas no fundo, todos nós estamos. Essas pessoas só não aceitaram ainda. Essas pessoas só não entenderam ainda que nós estamos no mesmo barco. Mas quem entendeu, que navegue junto, né? Quem entendeu que nós estamos no mesmo barco, que a gente possa navegar junto. Então, sim, nós somos imperfeitos. Sim, nós temos nossas vulnerabilidades. Sim, eu comecei essa live com medo. Sim, eu comecei essa live um pouquinho nervosa. Mas graças a Deus estou aqui falando com vocês. E sim, eu falo dessa minha vulnerabilidade. Por quê? Qual é o problema? Porque não é fácil falar em público. Por mais que eu tenha, assim, essa, talvez um pouquinho de facilidade de falar, né? Isso é de mim mesmo, eu sempre fui assim desde criança, mas eu tenho medo de não ser aceita. Eu tenho medo de falar alguma coisa aqui que alguém possa falar. Você está falando besteira. Nossa, essa mulher fala mal. Nossa, que voz chata. Você acha que eu não tenho vergonha? Você acha que eu não tenho medo? Eu tenho. Só que eu já entendi que o medo e a vergonha andam juntos, mas eles só me levam para baixo. O medo e a vergonha só me fazem cair a minha vibração, só me fazem mal. E com o tempo, esse medo e essa vergonha me sufocam. Tiram da minha essência, tiram da minha autenticidade, tiram do meu eu. Me afastam de Deus. E eu não quero me afastar de Deus, não. Eu sou assim. E eu estou aqui para aprender todos os dias, melhorar todos os dias. É para isso que eu estou aqui, é para isso que você está aqui, para melhorar todos os dias. E sim, nós somos imperfeitos. Sim, acontecem situações que a gente se sente constrangido às vezes. Sim, às vezes alguém nos traiu. Sim, às vezes a gente falou alguma coisa para alguém que a gente não quis. Sim, às vezes eu posso ter tido um relacionamento com alguém que não era para eu ter. Sim, às vezes eu falei alguma coisa para uma pessoa que eu amo que eu não deveria ter falado. Sim, porque eu sou imperfeita. Mas onde está a busca pela perfeição? Onde está a arte da imperfeição que essa autora fala de forma com muita maestria? Ela fala que está quando eu tenho compaixão, quando eu tenho coragem, quando eu tenho conexão, quando eu entendo que eu sou um ser humano em construção. E é sobre isso que ela fala. Nós estamos aqui para aprender todos os dias. E está tudo bem se eu sou uma pessoa que tem vulnerabilidades. Está tudo bem se eu estive aqui com medo no início dessa live. Está tudo bem. Está tudo bem. Ok? Vamos lá. Aí eu acho que eu já falei um pouquinho sobre a questão do pertencimento, né? Flávia, vida plena, ter valor agora, não se ou quando. Isso, Flávia. Ela fala o quê, Flávia? Ela fala que nós não precisamos achar que nós vamos pertencer a alguma coisa, ter valor na vida, só quando a gente conquistar aquele relacionamento dos sonhos. Ela fala que eu não vou ser pertencente nesta vida, que eu não vou ter valor só quando eu conseguir aquele emprego. Ou no meu caso, só quando eu passar naquele concurso, na verdade, só se eu tivesse passado naquele concurso que eu seria uma pessoa grandiosa. Você sabia que essa é uma das minhas grandes vulnerabilidades? Eu sempre sonhei em passar num concurso público grandioso. Nos últimos tempos eu achava que talvez eu poderia ser uma defensora pública. E eu não passei. Eu não sou. Isso é algo vulnerável em mim, que me dói. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que eu tinha como pessoas que conquistaram o desejo de ouvir essa minha vulnerabilidade e elas me aconselharam, conversaram comigo como eu deveria conversar. Por isso que hoje eu posso com total tranquilidade dizer para vocês,
Essa era uma das minhas vulnerabilidades. Eu não conquistei o cargo dos meus sonhos. Eu não conquistei. E eu estudei para concurso público anos. Anos. Sou servidora pública hoje, mas eu não conquistei o cargo que eu queria. E eu fiquei muito tempo triste. E alguns anos atrás, não tem muito tempo, eu chorava. Porque essa era uma vulnerabilidade dolorosa em mim. Dolorosa. Você pode entender que você não tem valor apenas quando você conquista o que você deseja. E é sobre isso que a Brené Brown fala. Você não vai ter valor só quando você conquistar aquele relacionamento que você tanto deseja. Você não vai ter valor só quando você for magra, não. Você não vai ter valor só quando você tiver aquele corpo de fisiculturista, das meninas biquínis, da wellness, né? Daquele estilo wellness, né? Que é o corpo todo definido, musculoso. Você não vai ter valor só quando isso acontecer. Você não vai ter valor só quando você comprar o seu apartamento de frente para o mar, não. Você não vai ter valor só quando você conquistar aquela casa lá de campo que você deseja. Ou quando você fizer aquela viagem que você tanto sonha. Você tem valor agora. Você pertence ao mundo agora. Ela fala isso. A Brené Brown fala isso. Muito bem lembrado pela Flávia. Você tem valor agora. Você pertence ao mundo agora. Você não precisa lutar para se sentir pertencente. Você não precisa se sentir exausta para se sentir pertencente. Você já é. Você já é. Mesmo com aquilo que você ainda não conquistou. Mesmo com os seus erros. Mesmo com o seu passado difícil. Mesmo com as suas lutas. Mesmo com as suas perdas dolorosas. Você já é pertencente. Porque nós estamos aqui. Estamos vivendo agora, estamos vivos, né? E é isso que esse livro traz para você. Vocês conseguem entender o porquê que eu falo sempre que um livro não muda a sua realidade, mas o que você aprende nele e coloca em prática, você consegue alterar a sua realidade? Porque quando você passa a pensar sobre o que essa autora fala, você começa a trazer isso para os seus pensamentos. Você traz para os seus pensamentos. E aí você pensa sobre isso, você muda o seu comportamento diante daquela situação, e aí você muda sim os seus resultados. Porque você fica uma pessoa, você se torna uma pessoa mais autêntica. Você não fica exausta. Corra para viver, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos todos, ok? Todos, Rita, sejam bem-vindos. Então, pessoal, é nesse sentido que nós estamos falando. Se sinta pertencente. Um livro que traz um conhecimento desse, ele mostra para você que quando você muda a sua forma de pensar, você muda o seu comportamento. E quando você muda o seu comportamento, você muda os seus resultados. Quando você entende, quando você para pensar que você não precisa ser aquela pessoa perfeita, com aquela história perfeita, que você sempre imaginou quando você era criança. Ah, eu imaginei que eu era criança, que eu ia ter uma vida assim. Ah, eu imaginava que quando eu tivesse meus 35 anos de idade, que eu já passei de lá há 1000 anos, eu imaginava que quando eu tivesse meus 35 anos de idade, eu seria uma mulher completamente bem resolvida em tudo. Na área financeira, na área pessoal, na área espiritual. Ixi, eu imaginava que eu já teria tudo. Que eu só ia curtir a partir dos 35. Ai, ai. Eu e Deus é que sei. Então, eu preciso compreender que... Desculpa, pessoal. Que essa minha vulnerabilidade, ela faz parte de mim. Ela faz parte de mim. E eu não preciso construir a minha história desde quando eu era criança para que eu seja realmente pertencente a esta vida, para que eu seja feliz. A arte da imperfeição está justamente em eu entender que quando eu aceito e trabalho as minhas vulnerabilidades, eu me torno uma pessoa melhor, mais autêntica, mais feliz, uma pessoa autêntica, sabe? Eu. E eu não preciso de muito esforço, eu não preciso viver exausta para me sentir pertencente, para que as pessoas gostem de mim daquele jeito. Eu posso sim melhorar. Eu posso sim verificar o que está ruim, o que está atrapalhando o meu relacionamento com as pessoas. Isso eu posso. Isso eu devo.
Agora, modificar a minha essência para caber no mundo do outro, não. Aí eu estou vivendo uma exaustão. E a exaustão nos sufoca. Não é isso? É isso que Brené Brown fala. Ok? Vamos lá para o capítulo 3, que é o último capítulo que nós vamos falar aqui. Eu vou tentar falar o mais rápido possível, ok? Porque deu umas caídas, né? E aí acabou que a gente começou bem mais tarde por causa da instabilidade do Instagram. Então, pessoal, o capítulo 3 ela vai falar... Nossa, essa parte aqui é top. Ela vai falar sobre as coisas que atrapalham, né? Então, eu já entendi que eu preciso aceitar a minha vulnerabilidade, né? Eu já entendi que eu tenho vergonha, que a vergonha está perto do medo, que isso só diminui a minha vibração, que isso faz mal para mim. Eu não cheguei a comentar uma coisa que ela fala lá atrás sobre a questão da culpa e da vergonha, que são coisas diferentes, né? A culpa está ligada ao comportamento que eu posso mudar e a vergonha está ligada a quem eu sou, a um sentimento. Então, quando eu tenho vergonha, é pior, é mais dificultoso para eu trabalhar. Quando eu sinto culpa, eu posso trabalhar com mais facilidade. Apesar de que tem pessoas que não conseguem sozinhas, né? Que precisam de ajuda profissional para trabalhar. E se você sente que você precisa de ajuda profissional, vá em busca dessa ajuda profissional. Se você sente que você precisa de alguém para te ajudar, vá em busca dessa pessoa. Porque os terapeutas, os psicólogos, os analistas, eles estão aqui para isso. Eles estudaram para isso. E nós não devemos achar que a gente é tão perfeito assim, a ponto de achar que a gente pode resolver tudo sozinho. E aí eu vou contar outra vulnerabilidade minha. Outra vulnerabilidade eu vou contar minha aqui. Olha só que eu vou contar para vocês. Teve uma época que eu passei por uma fase onde eu estava no fundo do poço, e lá no fundo do poço tinha areia movediça. Então, pensem bem. Eu estava vivendo o pior dos piores momentos de um ser humano. E eu, naquele período, eu achava que uma ajuda psicológica não ia me ajudar. Porque eu falava para mim que um psicólogo, um terapeuta, não ia trazer de volta o que eu perdi. Não ia mesmo. Não ia. Mas eu errei quando eu não entendi que falar sobre aquela minha dor com esse psicólogo, com esse terapeuta, com esse profissional, poderia me ajudar, me aliviar, porque ele poderia trazer para mim conceitos e explicações que ele aprendeu que poderia amenizar aquela minha dor. Porque eles estudam para isso. Só que eu, na minha ignorância, demorei 4 anos para procurar ajuda. E eu fiquei doente por 4 anos. Por 4 anos. E só eu e Deus é que sei. Porque eu não conseguia falar da minha dor de forma verdadeira para quase ninguém. Eram pouquíssimas as pessoas que tinham conquistado o direito de ouvir aquela minha dor, que era muito dolorosa. Então, quando eu procurei um profissional, que não foi no primeiro, mas foi no segundo, foi no terceiro, que eu fui vendo que eu fiz um grande erro de não ter falado com alguém sobre aquilo, com um profissional. Então, pessoal, falar com um profissional que você goste, que você sinta conexão, é extremamente importante. Falar das suas vulnerabilidades com alguém que você considere um mentor, né? Alguém que você considere um amigo que tenha, mais uma vez eu vou falar, conquistado o direito de ouvir a sua dor é fundamental. Mas muitas vezes procurar um profissional também pode te ajudar. Então não perca essa oportunidade se você tem essa oportunidade, tá bom? E aí eu quero entrar aqui na questão que ela fala sobre as coisas que nos atrapalham. Né? Eu falei sobre a questão da culpa, sobre a questão da vergonha, que a gente pode trabalhar isso com um profissional, né? E entender sobre o que nós estamos sentindo, né? Que ela vai falar sobre isso. Que nós queremos coisas rápidas, nós queremos soluções rápidas. As pessoas entram aqui, quer que eu faça um resumo rápido do livro, para ver se ela vai comprar ou não. Tem muita gente que não quer nem comprar, só quer o resumo. 3 passos para eu entender tudo que Brené Brown
fala, são quase 200 páginas de um livro onde eu estou tentando resumir aqui em 1 hora. É quase que impossível, gente. São 200 páginas, quase 200 páginas de conhecimento. Então é difícil você resumir. Mas eu estou trazendo para vocês os pontos mais importantes. Nada substitui a leitura do livro, nada, absolutamente nada. É claro que um bom resumo ajuda muito, esclarece muito, traz muita clareza, tá? Bons resumos trazem muita clareza, mas nada substitui a leitura do livro, porque cada um tem a sua interpretação, o seu viés, ok? Então, muitas pessoas querem que a gente faça coisas rápidas, né? Nós queremos coisas rápidas. Eu quero coisas rápidas. Eu quero aprender rápido. 3 passos para isso, 5 passos para aquilo, né? Só que entender das nossas vulnerabilidades e trabalhá-las não é assim. E a Brené Brown vai falar que para a gente entender sobre as nossas vulnerabilidades, nós precisamos entender o que atrapalha as nossas vulnerabilidades. O que atrapalha a nossa vida, o que atrapalha a busca da perfeição. Como assim, Bianca? Vou explicar. Quando eu estou com vergonha de vir falar em público aqui, quando eu tenho vergonha, quando eu tenho medo, eu preciso entender qual é o medo que eu tenho. Por que eu estou com vergonha de vir falar em público? Por quê? Como que foi a minha infância? Como que foi as coisas que as pessoas falaram para mim lá na minha infância? Que eu falava mal? Que a minha voz era feia? Então, para que eu possa entender o porquê que eu estou sentindo vergonha, eu preciso entender o que me atrapalha. Ou seja, eu preciso entender o que me faz mal. Eu preciso entender por que eu estou sentindo essa vergonha. Por que eu sinto vergonha de fazer determinadas coisas? Por que eu sinto vergonha de falar sobre aquela minha vulnerabilidade? Por que eu sinto essa vergonha? Por que eu tenho vergonha de ir à academia? Por que eu tenho vergonha de conversar sobre aquele assunto com aquela pessoa? Por quê? Por que eu tive vergonha lá com aquelas amigas da universidade, quando elas estavam comendo aquela comida? Por que eu tive vergonha de falar que eu nunca tinha comido? Por que eu fiquei com vergonha? Então, eu nunca vou, segundo a Brené Brown, eu nunca vou conseguir desvendar essa minha imperfeição se eu não entender o porquê. Eu nunca vou conseguir desvendar e viver a verdadeira arte da imperfeição se eu não conseguir entender o real motivo da minha vergonha e se eu não entender o que me atrapalha. Lá atrás, ela fala uma frase muito interessante, né? Que eu só consigo enxergar a luz se eu conheço a escuridão. Então eu só vou conseguir trabalhar a minha imperfeição quando eu entender por que eu tenho vergonha, por que eu sinto aquilo. Por que eu tenho vergonha de ir na academia com topper? Porque eu acho que que as pessoas vão rir de mim? Porque durante a minha infância, a minha história toda, eu ouvi que mulher que veste topper, que sai com barriga de fora é alguma coisa assim, que eu não posso falar aqui no Instagram, que é vadia, que é mulher do mundo. É isso? Por que eu ouvi isso durante a vida inteira? Então é por isso que eu tenho vergonha? Eu acho até bonito as meninas que vestem lá fora? Eu tenho vergonha por quê? Porque se eu vier falar em público, ou se eu estiver na minha escola e levantar a mão para pedir para o professor, para eu esclarecer uma dúvida, eu tenho vergonha? Porque as pessoas vão falar que eu falo mal, que eu sou burra? Por quê? Porque lá no passado alguém falou que eu era? Lá no passado alguém disse na minha infância que eu não era capaz de fazer alguma coisa? Essa parte aqui que ela fala é fundamental para que a gente possa entender o motivo por que nós temos vergonha das coisas. Porque você já parou para pensar que a vergonha é uma coisa muito particular? Porque uma coisa que eu tenho vergonha, você pode não ter. De repente, você tem vergonha de falar sobre uma coisa que para mim é tão simples. É até banal, vamos dizer assim. Então, o sentimento de vergonha, ele está dentro de mim. Não necessariamente
exatamente no mundo em que eu vivo. Porque a vergonha está atrelada, está pau a pau com o quê? Com o medo. Com medo de quê? Com medo de eu não me sentir pertencente. De eu não me sentir pertencente àquele grupo que eu convivo, ou àquele grupo que eu quero participar. Com medo de eu não ser aceita pelos meus familiares, pelos meus amigos. Aí eu tenho vergonha de falar sobre isso. Eu não quero falar sobre isso, porque isso me constrange. Por que isso me constrange? E aí no capítulo 3 ela vai falar que nós precisamos entender definitivamente o porquê nós sentimos a vergonha. E muitas vezes para isso, pessoal, nós vamos precisar sim procurar ajuda profissional. O livro, ele nos abre vários caminhos. A leitura de um livro, a reflexão sobre um livro, nos dá vários insights, vários. Faz a gente mergulhar de verdade e pensar sobre muitas coisas que a gente nunca tinha pensado. E refletir sobre muitas coisas que a gente nunca tinha pensado. Refletir sobre coisas que muitas vezes a gente não para pensar de verdade. Mas quando você lê um livro, ele vai te trazendo vários insights. Agora, existem coisas, situações, circunstâncias que sim, nós vamos precisar de uma ajuda profissional para a gente poder desvendar o porquê nós sentimos aquela vergonha. Por que eu tenho vergonha de falar com minhas amigas que eu nunca comi aquilo? Eu tenho vergonha de falar para elas que eu venho de uma origem pobre? Eu tenho vergonha de falar para aquelas meninas lá, e eu me emociono quando eu falo, porque eu lembro nitidamente, né? Quando eu estava lá na universidade. Cara, eu passei na universidade como elas. Não importa de onde eu vim. Não importa. Eu passei como elas. Então eu não deveria ter tido vergonha de falar que eu nunca tinha comido aquilo. Eu nunca tive oportunidade de comer, mas talvez quando eu tivesse. E a partir da minha universidade, eu poderia ter a oportunidade de comer como eu tenho hoje a oportunidade de comer o que eu quiser. Só que naquela época eu senti vergonha. Mas hoje eu entendo por que eu senti vergonha. Hoje eu, Bianca, entendo por que eu senti vergonha. E tá tudo bem. E hoje, se eu estiver em qualquer lugar, com qualquer pessoa que for, se essa pessoa falar para mim que ela fez, que ela foi, que ela comeu, qualquer coisa que for, eu vou falar a verdade. Eu nunca comi. Eu nunca fui. Mas eu quero saber. Me conta. Fala para mim o que é. E depois que a pessoa contar, eu ainda vou chegar em casa, porque eu sou curiosa, eu vou jogar no Google e vou descobrir mais coisas do que aquela pessoa que viveu, que comeu, que foi. Você pode ter certeza. Porque isso é viver a autenticidade. Isso é ter coragem. Coragem em agir com coração, com o heroísmo. Heroísmo é ser você mesma. E não significa aquela historinha de me aceitem como eu sou, ok? Eu já falei isso para vocês aqui. Não é isso. Coragem, autenticidade é o ser eu, a minha essência. Essa sou eu. Sim, eu posso melhorar as minhas imperfeições, mas neste momento, essa sou eu. Você quer ficar comigo? Você quer estar comigo e me ajudar a crescer? Vamos crescer juntos? É isso que funciona. Quando eu sou uma pessoa que tem coragem de trabalhar as minhas vulnerabilidades, eu sou uma pessoa que tem autenticidade. Quando eu tenho autenticidade, eu sou uma pessoa que vivo a minha essência, o meu eu. E quando eu vivo o meu eu, a minha essência, sim, eu estou muito mais perto de Deus. Eu não vivo na exaustão, sabia? Eu não estou aqui fingindo qualquer coisa. Tá sendo tranquilo para mim fazer a live. Sabe por quê? Porque eu tô sendo eu. Só eu. Cheia dos meus defeitos. Com a minha voz, para muita gente enjoada, para muita gente legal. Com o meu cabelo, que toda hora eu tento consertar, porque eu tô tentando não fazer mais raiz. Ai, mulher que vai entender o que eu tô falando. É isso. E aí, quando a gente vive a nossa autenticidade, a gente vive de verdade. A gente vive mais tranquilo, sabe? Com mais leveza. Porque, como Brené Brown fala,
nós vamos terminar por aqui. Como Brené Brown fala, toda vez que você vive longe do seu eu, viver uma vida que não é sua, querer ser alguém que você não é exaustivo, é cansativo. Então seja você, aceite as suas imperfeições. Tá gordinha? Bora fazer dieta, bora ir pra academia. Tá magrinha demais, quer pegar peso, quer criar músculo? Bora fazer dieta, bora pra academia. Desse jeito que você tá aí. Não é só quando você estiver lá, naquele local, né, Nando? Ninguém é perfeito. Nós estamos em busca da nossa perfeição. Sempre. Nós estamos em busca da nossa perfeição sempre. Então não é quando você estiver lá que você vai ser aceito, que você vai ser pertencente. É agora que você pertence. É agora que você é. É hoje. É agora. É agora que você é. E é isso que um livro faz com a gente, tá? É isso que o livro faz com a gente. Ele nos traz esses insights, esses aprendizados, esse conhecimento, o que pode realmente agregar valor de verdade. E é por isso que eu falo para vocês, não percam tempo com o que não agregue valor. Despendam o tempo de vocês com o que realmente agregue valor. Ok? E um livro como esse agrega valor. De verdade, pelo menos agregou para mim. Às vezes assumir nossa força é tão difícil quanto assumir nossas fraquezas. Sim, sempre. Porque quando a gente assume nossa força, nós estamos sendo autênticos, né, Flávia? E muitas vezes a nossa autenticidade incomoda. Às vezes nossa autenticidade incomoda, né? E aí? O que a gente vai fazer? É a visão do outro. Aí é um problema do outro, né? É um problema do outro, não é um problema mais nosso. Já não é mais um problema nosso, ok? Então, pessoal, a gente está se reunindo às 6 horas da manhã, de segunda a sexta, para ler este livro, A Arte da Imperfeição, de Brené Brown, tá? Se você quiser estar conosco, lendo este livro, 6 horas da manhã, estaremos juntos de segunda a sexta, ok? Se você ainda não tem o livro, quiser adquirir o livro, eu te peço, claro, sempre, se você puder adquirir pelo link que está na minha bio, ou pelo link que eu coloco nos stories, porque sim, eu sou verdadeira aqui. Quando vocês compram pelo meu link, vocês estão me ajudando, porque sim, eu ganho uma pequenina comissão. Não é muita coisa, tá, pessoal? Mas é uma comissão que já me ajuda a comprar os livros. Ultimamente eu tenho comprado os livros, né, com o que eu ganho aqui no Instagram. Eu já estou numa fase que eu não estou mais despendendo do meu dinheiro, do meu salário, mas eu já estou usando o que eu ganho aqui para comprar os livros, tá? Então, sim, vocês me ajudam, ok? E eu agradeço por isso, tá? Agradeço muito mesmo, de coração. Vocês são maravilhosos. Muito obrigada. Ah, vocês são maravilhosos. A live é ótima porque vocês são maravilhosos, tá? Muito obrigada. Obrigada, Flávia, Tânia, Jacinei, Snip Santista, muito obrigada. Obrigada de verdade, tá bom? Os próximos capítulos, pessoal, são diretrizes que ela passa. Como, por exemplo, ser uma pessoa autêntica. A diretriz número 1 é a autenticidade. E aí ela vai falar sobre como nós podemos nos tornar pessoas que vivemos a arte de ser imperfeito. Ok? Obrigada, Carla. Obrigada, Fátima. Vocês que são maravilhosos, tá bom? E aí, mais pra frente, se houver necessidade, é claro, a gente pode trazer uma live falando sobre as diretrizes, ok? Mas, de qualquer forma, a gente vai falar um pouquinho sobre elas no decorrer da nossa leitura às 6 horas da manhã. Tá bom? Muito obrigada, de verdade, gratidão, gratidão mesmo. Eu é que agradeço sempre, vocês são maravilhosos. Muito obrigada. Pessoal, ler um livro não altera a nossa realidade, mas viver de verdade o que esse livro nos trouxe de aprendizado altera. Eu sou prova disso, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, tudo de mais maravilhoso para vocês.